Live 109. Hoje a gente vai falar sobre tamanho e como vender, né? Como que eu vendo o meu cartaz, né? Quanto que eu cobro, e vamos entrar com os tamanhos, né? Eu não vou fazer um tamanho maior, né? Eu vou trabalhar com essa aqui que é meia folha, que estão acostumados a ver, com a 1/4 e 1/8. Trabalhar com esses três tamanhos, né? Eu vou mostrar quanto que eu cobro para cada um, né? O meu cliente recorrente, ele não paga, né? Ele me paga por semana, e aí eu, né, recebo, independente da quantidade que eu faça, com um limite de cartaz. Mas o cliente que é um cliente novo, que quer pagar pelo cartaz, né? A gente vai falar aqui sobre precificar, quanto que, né, cobrar por cada cartaz. Né? Então, para quem já é aluno, né, fica a dica aí, né? Pega como, né, para começar a colocar em prática. E para quem não é aluno, né, e já faz cartaz, e às vezes tem dúvida de quanto cobrar, né? Não sabe se está cobrando certo, se está cobrando errado, a gente vai discutir sobre isso. E para quem está do zero, né, acompanha aí a construção do cartaz, né? Porque hoje, apesar de dar um conteúdo de venda, né, a gente também vai fazer um mão na massa cartazista aqui. Então a gente vai ligar hoje, né, a venda com a construção. Então o conteúdo está bem legal. Né? Se a gente conseguir conectar os cartazistas, né, hoje, experientes, que já tem cliente, num formato desse, né, quem ganha é a profissão. Né? Infelizmente, as pessoas tendem a guardar, né, o conteúdo para si. Não, isso aqui é meu, não vou compartilhar com ninguém, não. Porque se eu compartilhar, o outro vai ganhar mais do que eu. Né? É uma grande bobagem. Né? Quanto mais a gente compartilha, mais a gente fortalece a nossa profissão. Né? O que eu faço aqui é compartilhar o que eu faço, né? E com isso eu fortaleço a minha profissão. Né? Porque se as pessoas começam a entender, né, quanto que custa um cartaz, né, quanto que a gente pode cobrar, né, quem ganha é a profissão. Né? O cartazista ele vai se tornar um cartazista profissional ganhando mais. Né? Não ganhando mais explorando o nosso cliente, não. Né? É ganhando mais, né, com integridade, né? Para a gente continuar, porque todo mundo que hoje é bem sucedido, né, é porque cobra o preço justo, né, o preço tanto da transformação para o cliente, quanto o preço que consiga pagar nossas contas. Né? Não adianta eu trabalhar, cobrar barato só para o cliente fazer o trabalho, e no final das contas quem ganhou foi só o cliente, eu não ganhei. Então tem que ser o preço justo, né, onde entra um ganha-ganha. Então a gente vai trocar essa ideia aqui, né, para a gente poder entender. Né? E para quem está vendo na regravação, né, que não estava ao vivo, né, coloca aí na área de comentários, né, da onde você está falando, né, se você está vendo, né, da onde você está falando, seu nome, de onde você está falando, para a gente poder, para eu saber, né, até onde a gente está indo, com quem a gente está falando. E para você que está ao vivo, coloca aí no chat, né, da onde você está falando. E vamos tocar o barco aqui. Né? Eu estou trabalhando com uma tinta preta aqui, né, bem ralinha, né? Eu já falei nas lives anteriores aí, né? Para quem é aluno, né, tem acesso à live, para quem não é, né, talvez a última esteja disponível ainda, talvez não. Né? Então, né, porque fica disponível por uma semana essa live, depois eu tiro ela do ar quando entra a próxima, né, de terça-feira, 10 horas da noite. Então, talvez as anteriores não estejam mais no ar. Mas para quem viu as anteriores, eu estou trabalhando com uma tinta rala, né? Expliquei para os alunos por que dessa tinta rala, né? E como que a gente trabalha com ela. Então, eu falei isso nas lives anteriores. Né? Deixa eu dar um recadinho aqui para quem não é aluno, está assistindo essa live. Né? Todos os meus alunos, né? Eles têm todo um conteúdo, né, com passo a passo do treinamento, né, de cartazista, que leva ele do zero até conquistar o seu primeiro cliente. E depois eles têm acesso, depois não, né? Durante o treinamento, eles também têm acesso a todas as lives que eu faço, né? São lives, né, para alunos que eu faço, né? Inclusive essa aqui é uma live, né, mais para o aluno, né, saber
como vender, como precificar, mas depois ele vai para... Mas serve também para quem está do zero, né? Que está aí como, né, não sabe se entra, se não entra para a turma, né? Então, saiba que se você está na dúvida, né, essas lives aqui são, né, depois liberadas para todos os alunos. Os alunos eles recebem o link e depois eles ficam com o link para acessar e tirar dúvida. Né? Além do conteúdo, né, com todo o passo a passo para aprender a fazer cartaz. Por isso que eu nem sempre entro em detalhes aqui, né, de sombra, de construção de letra, essas coisas. Isso tem no curso. Então, se você não é aluno, saiba que você tem, né, se quiser se tornar aluno, vai ter acesso a todas as lives. Vamos lá. Então, a tinta preta aqui está bem ralinha, mas ela está rala, mas dá para trabalhar. Né? Eu queria mostrar aos alunos como é que é uma tinta rala, né? Eu não vou entrar em detalhe disso. Entrei em detalhe nas lives anteriores. Então, detalhe de pincel, essas coisas, né? Tem tudo no treinamento. Não adianta eu ficar dando detalhes aqui de coisa que os alunos, quem está do zero não vai entender. Então, aqui, ó, vocês podem perceber que eu estou fazendo com uma puxada só, né? Às vezes eu faço com mais puxada, mas é possível fazer um cartaz bem feito, com bom acabamento, com uma puxada só. Uma parede só. Poderia fechar assim, mas eu gosto de dar uma engrossada, como eu engrossei aqui, engrossei aqui, engrossei aqui. A parte de cima vem engrossando, agora a gente vai manter o mesmo padrão, né? Engrossando aqui, ó, mantendo a mesma linha aqui da parte de cima mais grossa, né? Então, quanto que custa um cartaz desse aqui, né? Na minha mão, né? Eu cobro R$8, né? O grande eu cobro 15 e a metade da folha eu cobro 8. Vamos lá, né? Aqui, uma folha inteira. Essa folha inteira eu cobro R$15. Quando eu corto no meio, tem gente que acha que eu deveria cobrar
7,50 e 7,50, porque dá 15 reais, né? Só que eu não faço isso, por quê? Porque quando eu faço um cartaz de uma folha inteira, eu tenho a mesma mão de obra, né? Se fosse um cartaz de uma folha inteira em pé, eu ia escrever cerveja Império, produto, descrição e preço, certo? Então, eu ia pegar aqui, né, nesse que está aqui, ó, ia botar cerveja, Império, descrição e o preço. Eu tive uma mão de obra para fazer um cartaz de uma folha. Quando eu vou para metade da folha, eu tenho duas mãos de obra. Então, eu não posso cobrar o mesmo preço. Né? Apesar de eu gastar menos material, né, eu gasto a mesma quantidade de material, né, para fazer isso aqui, para fazer dois cartazes, mas eu tenho duas mãos de obra. Então, quanto custa a folha? Vamos dizer que a folha aqui, preço de custo dela é R$2. Então, aqui no preço de custo da folha, eu tenho R$2. Quando eu vou para meia folha, custa R$1 cada uma. R$1 essa e R$1 essa. Então, eu tenho, no caso, R$1 aqui de custo. E quanto que eu cobro a minha mão de obra? Vamos dizer que a minha mão de obra, se o cartaz de uma folha 15, né, minha mão de obra custou R$13. Né? E aqui é o seguinte, quanto que custa a minha mão de obra aqui? Né? Se eu fosse cobrar mão de obra, entende que eu tenho uma mão de obra num cartaz de R$13. Então, aqui, ó, eu tenho a mão de obra mais R$13, né? Se eu fosse fazer dois cartazes, né, na mão de obra, então eu não posso cobrar a mesma coisa, porque no final das contas, a minha mão de obra, né, não é ela no segundo cartaz, né, se fica minha mão de obra vira R$6,50. A minha mão de obra cai pela metade. Apesar de ter o mesmo trabalho, minha mão de obra cai pela metade para fazer um cartaz pequeno. Então, conforme a gente vai diminuindo o cartaz, a gente tem que ir aumentando o preço. Né? Então, quando a gente vai depois para o cartaz, no caso aqui, ó, vou cortar aqui em cima. Eu sei que tá meio complicado, né? É um cartaz desse tamanho aqui, ó, que é de 1/4, né, que seria esse tamanho daqui, né? Esse cartaz, ele não pode custar metade de R$7,50. Aí ele custa R$5. Então, esse cartaz aqui, ó, ele já foi para R$5. Então, se a pessoa me pede, né, 4 desses, virou R$20. Ou seja, na folha, eu ganhei R$20. E quando a gente vai cortando aqui no meio, né, esse pequenininho vira R$4. Então, conforme menor, mais caro. Até o ponto que quando sai do tamanho de 1/8, que a gente vai entrar em todos os tamanhos aqui, que custa R$4, que é esse tamanho daqui, né? Que vem para cá, que custa R$4. Abaixo desse aqui, eu vendo lote. O lote, né, com vários cartazes pequenos por R$20, né? Que é o tamanho da folha. Então, né, precificar não é metade do preço. Tem gente que acha que um cartaz grande, né, arredondando o preço aqui, né, custa 20, a metade dele custa 10, a outra metade custa 5. Se a gente fizer isso, a gente está perdendo dinheiro. Né? A gente está trabalhando muito e não está sendo remunerado de acordo. Então, a gente tem que ser remunerado de acordo com aquilo que a gente faz. Então, a melhor forma da gente precificar é toda vez que corta no meio, a gente botar uma porcentagem a mais de valor. E aí sim a gente vai estar sendo pago pela nossa mão de obra. Isso é para o cartaz, né, no varejo, né, para um cliente que não faz cartaz recorrente, que não paga por semana. Se ficou dúvida, manda mensagem para mim, tá bom? O enfeite depois eu vou fazer, eu vou esperar o cartaz secar, e aí eu faço sombra, brilho, né, as coisas que vocês estão acostumados aí com o meu cartaz, que eu não entrego um cartaz só assim, né? Para mim, o cartaz só assim é um cartaz produto e preço. Eu gosto de entregar algo a mais, sempre algo a mais, né? Tanto para o cliente do cartaz quanto para os meus alunos, né? Tudo que eu posso fazer para entregar a mais, inclusive em fazer essas lives e explicar isso aqui, é algo a mais, né? Quando o aluno ele entra, né, eu
falo que tem um passo a passo para ajudar ele a fazer o cartaz saindo do zero. Isso aqui é bônus. Na hora que eu quiser tirar, eu posso tirar, porque as lives, né, são bônus. Eu dou como bônus, né, liberar todas as lives. Porque eu não posso dar uma coisa fixa que eu não sei até quando eu vou ficar fazendo live. Preço 7,99. Mas, para quem entra, né, tem acesso a todas as lives que eu fizer. De terça-feira, essa de terça-feira, 10/2. Então, aqui você vê que o movimento, ó, foi uma traçada só, né? Por quê? Porque o tamanho do pincel aqui, ele está ajustado para o tamanho desse cartaz. Agora, quando que a gente aprende isso? Quando a gente começa a entender, né? Conforme vai fazendo. A gente vai fazendo, a gente vai entendendo o tamanho do... Só estou acertando aqui para tirar essa rebarbazinha, eu vou e faço um acabamentozinho melhor. Mas a espessura é a mesma. Como é que a gente melhora isso? Né? Fazendo, gente. Né? Então, para você que é aluno, né? Para começar a pegar a mão, né, fazer a coisa com firmeza, tem que fazer para a mão ir acostumando. Para quem está do zero, né, é mão na massa mesmo, né? Sem pressa, sem pausa, né, fazendo. Né? Primeiro faz, depois melhora, faz o primeiro, vê o que precisa melhorar. Né? Fez um, não gostei disso aqui, melhora para o próximo. Fez outro, não gostei disso aqui, melhora para o próximo. E assim a gente vai melhorando. Sempre com a intenção de melhorar e de entregar algo a mais. Entregar o melhor que pode. E não ficar se comparando com o outro. Porque fulano de tal faz assim. Porque o cartaz do Gelson é assado. Né? Não, é o melhor que você pode com aquilo que você tem. Né? Se o que você pode entregar, né, é inferior, entrega dessa forma mesmo, mas com a intenção de melhorar. Conforme a gente entrega uma situação, né, um cartaz, né, que está inferior àquilo que a gente gostaria que estivesse, significa que a gente pode melhorar. Pior é quando a gente acha que está muito bom e a gente não consegue onde a gente pode, não consegue perceber o que pode melhorar. Aí é complicado. Né? Mas quando a gente tem a percepção que a gente precisa melhorar, tá ótimo. A gente já sabe o que precisa melhorar, é só correr atrás para fazer. Né? Não tem quem não consiga, né? Tem quem queira, né? E tem quem desista. Né? Quem quer, consegue. Quem não quer, desiste. E aí fala que não conseguiu, que era muito difícil. Só desistiu. Na verdade só desistiu. Né? A necessidade de fazer a gente aprender. Né? Tem gente que quer, né, trabalhar em casa, ganhar mais, né, ter a facilidade de levar, buscar filho na escola, trabalhar o horário que quiser. Eu gosto muito dessa liberdade que eu tenho. Tem gente que não, que gosta de acordar às 6 horas da manhã, pegar ônibus, né, ficar no estabelecimento até 5, 6 horas da tarde, voltar para casa cansado, né, não ter liberdade para nada. Tá tudo bem, né? Não tem certo e errado. Tem aquilo que a gente quer para gente. Quando a gente quer, a gente consegue. Aqui, cerveja Império 600 ml 7,99 com casco. Então, ó, com casco, tá aqui embaixo, que é só um detalhe. Só um detalhe, não precisa chamar tanta atenção, né? Não precisa ser, né? É o que a pessoa que bebe, a pessoa que quer comprar cerveja, ela está preocupada o quê? Em saber qual é a cerveja e quanto custa. A letra miúda, depois, que ela já se interessou pelo produto, ela vai entender o que é. Aí ela vai para a letra miúda, ela vai se aproximar, se ela estiver distante para ver. Ela vai ver, opa, a cerveja Império 799, o que está escrito ali embaixo? Ela vai se aproximar e vai ler, com casco. Né? Ou seja, ainda é mais atrativo ainda, porque ela não precisa do casco, já é com casco. Aí ela vai, pega e leva, ou ela não leva, né? Mas esse com casco não precisa estar aqui grandão com casco, né? Que a pessoa precisa saber o quê? Cerveja Império. A pessoa que bebe, que quer comprar uma cerveja, pronto. A primeira ela foi lembrada, né? O cartaz tem esse poder de lembrar a pessoa do produto e depois ela, né, medir assim no bolso, opa, dá para levar ou não dá para levar? 7,99 dá para levar uma caixinha com 6, dá para levar 2 cervejinhas, dá para levar uma só. A pessoa vai fazer as contas no bolso dela e vai levar o quanto puder. Né? A pessoa que gosta de tomar cervejinha. Então, o cartaz ele fez o papel dele, que foi mostrar a cerveja, né, para o cliente. E aqui é pequenas informações. Isso aqui é uma informação, isso aqui é outra informação dentro da cerveja Império. Então, isso aqui,
né? Muita atenção. Não precisa ser, né, grandioso, em destaque, não, né? O detalhe pode ser pequeno, não tem problema, porque quem está interessado na cerveja Império vai ler e vai se aproximar para entender. Quem não bebe, é uma pessoa que nem bebe cerveja, né? Pode estar aqui um monte de coisa atrativa que para ela não faz diferença. Então, ela, quando ela lê Império, ela vai descartar até o preço. Podia estar aqui Império de 7,99 por 99 centavos. Para quem não bebe, só se ela comprasse para vender. Aí ela ia gostar do preço. Mas se não é o caso, ela não vai nem dar importância, né? Poder estar aqui, ó, cerveja Império grátis, né? Para consumir na hora. Quem não bebe, não faz diferença, né? Então, o importante é o quê? Chamou atenção na cerveja, descrição, detalhes, né? Pode ser menor. E o preço, né? Preço, como eu sempre falo aqui, né? Para os meus alunos, preço sempre em vermelho. Sempre em vermelho. Por quê? Preço em vermelho traz o cliente para urgência, para compra, para fechar negócio. Preço em azul, preço em laranja fluorescente, preço em qualquer outra cor é só bonito, mas ele não converte. Faz o papel do cartaz de lembrar o cliente lembra, mas ele fica na cabeça muitas das vezes opa, cerveja Império, né, com preço 7,99 em azul, né, tem, daqui a pouco eu levo, depois eu vou passar lá para levar, e se depois não acontece, a gente sabe que é assim. Quando está o preço vermelho, né, isso é feito por estudos, né, foram feitos alguns testes, né, para poder entender o porquê. Por isso você vai ver tudo que é oferta, tudo que é alguém chamando para urgência, né, na cor vermelha. Então fica a dica aí para você que não é meu aluno, né, o vermelho, né, sempre o preço sempre em vermelho. Então esse cartaz que a gente fez, ele custa, né, pro meu cliente, né, 7,50 ou R$ 8, desculpa, não é 7,50, apesar de ter colocado aqui, né? Por que eu cobro, né? Eu não cobro 7,50, eu cobro R$ 8, né? A metade de 15, a metade seria 7,50. Então, né, o cartaz meia folha custa R$ 8. Nem sei se eu cheguei a falar nisso, vou explicar a folha inteira, acho que eu não expliquei. Então, o cartaz aqui, ó, custa R$ 8 cada um, não 7,50 como a maioria cobra a metade do preço do cartaz grande. Então, um cartaz desse de meia folha, R$ 8. Agora a gente vai para um quarto que eu cobro R$ 5. Aqui está dobrado, né? Porque é um cartaz que vai ser pendurado, né? Então, um cartaz desse aqui custa R$ 10. Ou seja, eu estou gastando a mesma meia folha, só que eu não estou tendo um trabalho, eu estou tendo dois trabalhos, né? Eu vou ter o trabalho de escrever aqui, então eu vou ter o trabalho de escrever aqui, vou ter o trabalho de botar o preço aqui, vou ter o trabalho de botar o preço aqui. Então, eu não posso cobrar o mesmo preço de um cartaz desse aqui, faz sentido? Aqui eu escrevi uma vez só. Então, aqui custa R$ 8. Aqui é o mesmo tamanho. Esse aqui é o mesmo tamanho. Sendo que eu vou trabalhar aqui, vou trabalhar aqui. Eu tenho uma mão de obra aqui e outra aqui. Aqui. Quando o cartaz é inteiro, eu tenho uma mão de obra. Aqui eu tenho duas mãos de obra. Dois produtos. Então, esse cartaz aqui, no mesmo tamanho que o outro custa 8, esse aqui custou 10, porque tem R$ 5 aqui desse lado e mais R$ 5 desse lado. Então a gente tem que ficar atento a isso. Senão a gente trabalha muito. Se o cliente pede um monte pequenininho, a gente está ferrado. Se a gente cobra pela folha R$ 15, ele te pede, né, pede para picotar a folha e fazer um monte de cartaz desse aqui. Desse aqui dá 64 cartazes. 32, 64? Não. Dá 32 cartazes desse tamanho aqui, ó. Isso daqui dá, numa folha, são 32 desses. Se eu cobrar R$ 15, eu tô ferrado. Aí esse aqui eu já cobro o quê? R$ 20 o lote. Né? Sai a R$ 1 cada um. Sendo que eu não... O lote com 20, né? Sendo que eu não vendo unitário, né? É R$ 1 cada um, mínimo 20. Porque imagina, quero três cartazinhos desse. Só eu parar para fazer 3, eu perdi dinheiro. Moldura, sempre.
né? Dá um destaque no cartaz. Quando tem um cartaz do lado do outro, separa o produto, né? Quando faz uma parede de cartaz, se a gente tem moldura, né? Ajuda a separar os produtos. Dá um melhor acabamento. E aí a gente sai o quê? A gente sai da média com isso. Né? Deixa eu pegar minha reguinha aqui. Minha reguinha de... Eu tenho uma reguinha padrão aqui para facilitar o meu trabalho. Que é essa daqui, ó. Vou botar aqui embaixo, cerveja, Império. Aqui em cima, vou botar com outra régua. Então, estou trabalhando aqui, ó, com formato simples, tá? Eu sei que vocês gostam quando eu faço cartaz com ondulado, porque chama mais atenção, é interessante, é diferente, mas eu também dou uma acalmada nos meus clientes, tipo assim, eu fico um pouco no meio que no feijão com arroz, né, no reto, porque quando eu venho com ele mais trabalhado, eles percebem. Aqui entra a cerveja. Cerveja. Império. Ó, outra coisa que dá trabalho, ó. Eu já tava com os pincéis todos, tudo pronto aqui, ó. Se fosse um monte de cartaz, né, era só manter. Agora a gente vai trocar o tamanho. Ou seja, eu vou ter que trocar o pincel. Né? Esse aqui eu não vou usar mais, porque ele já não cabe para fazer o número. Vai para a água. Esse aqui vai virar o pincel que vai fazer o número. Né? Vou passar ele para o vermelho, vai para a água. Daqui a pouco eu vou usar ele. Esse aqui posso usar para cerveja e vou usar igual esse aqui para o Império. Então vamos lá. Vermelho vem para cá. Tinta preta vem para cá. Poderia ser um pincel mais fino que esse aqui, mas como esse aqui já está preto, eu vou usar ele mesmo. O azul agora. Igual. Esse aqui não foi para tinta ainda, então vamos usar ele. Quando eu estou escrevendo, eu não gosto de falar, não, porque senão eu como letra. Tá bom? Então, esse domínio com o pincel, ele vem, tá? Vem para todo mundo que treinar. Todo mundo que estiver fazendo, que souber como que faz aí o caminho da puxada, né? Todo aquele treino de coordenação motora, né? Quem faz isso, né? É uma questão de tempo para a mão ir amaciando, amaciando e começar a fazer o traço. Conforme o traço vai ficando mais fácil, a mão vai ficando mais maleável. Né? Eu gosto de usar o exemplo de dirigir, né? Porque a maioria das pessoas dirigem, né? Quem não dirige já viu uma pessoa que não sabia dirigir aprendendo a dirigir, e é quase que a mesma coisa, né? É o processo de dominar aquilo que a gente não domina. Né? A direção, quando a gente está começando, para quem começou adulto, né? Tem gente que começa criança lá, então não, na minha época, os pais que tinham carro, a molecada começava cedo. Eu não, eu fui aprender a dirigir com 18 anos. Fui tirar a carteira. Então era tudo muito difícil, né? Passar marcha, pisar na embreagem, né? Prestar atenção na rua, no retrovisor.
Era tudo muito mecânico, né? Para uma coisa para fazer outra, sendo que conforme a gente vai repetindo, depois eu comprei um carro automático, meu carro hoje é automático. Quando eu comprei meu carro automático, às vezes eu pisava numa embreagem que não existia, né? Por quê? Porque a mente está tão acostumada que quando a gente ia freando, né? É uma coisa para quem dirige é automático, né? Você vai freando, o outro pé vem na embreagem e pisa. Né? Quando a gente compra um carro automático, que a gente vai freando, o outro pé vem e pisa no vazio. Né? Então acontece. Por quê? Porque a nossa mente está programada para aquilo ali. Então, quando a gente não está preparado, né, e escrever com pincel é a mesma coisa, a gente não está preparado, a gente não escreve com pincel, a gente pegou um lápis uma vez, né, uma caneta, uma lapiseira e foi escrevendo, né? A gente aprendeu a escrever assim. A gente pega um pincel que é macio, né, tem que molhar, né, é tudo diferente, né, tem posição para puxar, então a gente não está acostumado. Então a gente fica querendo fazer a coisa com muito cuidadozinho para fazer certinho. Então, esse cuidado precisa acontecer? Precisa, mas a gente tem que fazer, e a gente vai ficando bom. Então tem que repetir o processo. Né? Não dá para fazer, vou fazer o primeiro aqui, vai ficar bom. Não vai. Tá? Não vou enganar você, não vai. O primeiro não vai ficar bom, mas o segundo vai ficar melhor que o primeiro. O terceiro tende a ficar melhor que o segundo e assim vai sucessivamente até a hora que você vai ver e falar assim, cara, não é que o negócio vai? Não é que vai facinho, ó, que parece que é uma caneta. Então as pessoas me vêm pintando e falam assim, nossa, que facilidade. É o processo, né? É repetir, repetir, repetir. Então é técnica, tá, gente? Não é dom, não. Tem dom. Não tem dom, não. Né? Deixa eu pegar meu cartaz, está até aqui, ó. Ainda está aqui. Eu gosto de usar ele como exemplo para quem não me conhece. Né? Isso aqui não é dom. Está aqui, ó. Foram os meus 2 primeiros cartazes que eu fiz no meu curso de cartazista em 1997. Né? Então não é dom. Isso aqui foi o cartaz. Com a tinta errada, com o papel errado, com o pincel errado, tudo errado. E eu fiz isso aqui. Só que quando eu entrei em campo, eu falei, agora o que eu preciso melhorar? E a gente vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando. Então, ó, para você que está iniciando, que é aluno, né, que está vendo isso aqui, ó, você está vendo que está muito parecido com o seu, quando você está riscando lá, fala assim, não tem um acabamento muito bom, olha lá o 9 dele, é igual o meu que eu estou fazendo aqui, o 4 pontudo, né, tá igual o meu. Né? Você pode reparar, né, que se eu cheguei a esse nível aqui, né, eu vim desse aqui, ó. Por isso que eu guardo isso aqui, ó, com muito carinho. Né? Eu vim desse nível aqui e cheguei nesse nível aqui, onde as pessoas hoje elas olham e elogiam. Né? Agora, isso aqui ó, foi quebrar pedra. Quando eu fiz isso aqui, ó, quem acreditava que eu ia ser um cartazista? Né? Quem ia acreditar? Porque ninguém acredita na gente, não. A verdade é essa. As pessoas acreditam no nosso resultado. Hoje eu tenho resultado. Né? Hoje eu tenho resultado. Quando eu não tinha, se eu mostrasse isso aqui para qualquer um, eu falava, você é cartazista. Aí a pessoa vai falar assim, meu Deus me livre. Né? Se eu apresentasse um cartaz desse aqui, ó, ninguém ia falar assim, Deus me livre. Né? Então não se preocupa não. Se você estiver nesse nível aqui, ó, significa que o processo é esse. Né? Que vai melhorar, vai melhorar. A ponto que, ó, tá vendo? Tá falando, escrevi no preto, molhei agora o azul no preto, mas não tem problema. Que pincel é bom que a gente pode fazer isso, que pincel a gente lava. Né? Se fosse o kit escrito agora, já tinha dado problema. Então, não se preocupe, né? Se você ainda não está com cartaz satisfatório, olha o que precisa melhorar e melhora para o próximo e assim vai. Né? Eu acompanho os alunos e vou falando para eles, né? Tem coisa que eu vejo, mas eu não posso falar ainda, porque eu preciso que eles melhorem coisas antes para depois ir para um próximo nível. Então, a gente vai no passo a passo e a gente vai conseguindo. Não tem quem não consiga, tem quem desista. Vamos lá. Então, ó, tá vendo que dá trabalho? O quanto tempo eu já levei? É claro que eu estou explicando e a gente explicando leva mais tempo,
né? Mas eu tenho 2 trabalhos. O outro cartaz grande é mais rápido do que um desse aqui, que é o mesmo tamanho do grande, né? Mesmo tamanho. O outro cartaz, que é um produto só, ele é mais rápido do que esse aqui, que é o mesmo tamanho com 2 produtos. Então, a gente tem que entender que quando a gente for precificar, a mão de obra também tem que ser paga, né? E parar de achar que o cliente não tem dinheiro. O cliente tem dinheiro, ele não tem o quê? Prioridade. Às vezes ele não está comprando o seu cartaz, né, o teu produto, não é porque ele não tem dinheiro, é porque a prioridade não é aquilo ali. Né? Então, quando ele te olhar como prioridade, não é falta de grana. Né? Se um telefone hoje quebra, todo mundo arruma dinheiro na hora para comprar um telefone novo. Né? Seja o telefone top de linha para quem usa telefone top de linha, seja um telefone mais caidinho para quem usa o telefone mais caidinho. Mas que a pessoa vai arrumar o dinheiro lá para comprar o telefone, ela vai. Então, achar que o cliente não vai pagar pelo teu cartaz porque ele não tem dinheiro é mentira. Ou ele não entendeu o valor do seu cartaz no estabelecimento dele, ou ele não acredita, né, no cartaz, alguma coisa, alguma crença que a gente, como vendedor, a gente tem que ir lá e quebrar essa crença dele. Né? Mas a melhor crença para a gente quebrar do nosso cliente, que ainda não aceitou, é a gente doar um cartaz para ele e deixar ele ter resultado. Tá, gente? Melhor forma de quebrar essa crença, por isso eu consigo muito cliente, né? Ensino aí para os alunos que é da parte de venda, né? Como é que a gente vai conquistar os clientes? Então, uma das maneiras de conquistar o cliente, tá? Uma das maneiras é ofertando gratuito, para que ele tenha resultado. Um cliente que não tem resultado, que não sabe se o cartaz funciona, ele não vai comprar o teu cartaz. Mas se você pega um cartaz desse aqui, entrega para ele e fala assim, bota aí, vamos ver se vai ter resultado ou não vai. Né? Ele vai ter resultado, ele vai falar, opa, agora funciona. E aí ele não consegue viver mais sem um cartaz, porque ele vai ver que dá resultado. E aí tem os produtos certos, né? Claro, para a gente poder fazer esse trabalho. Tem alguns produtos chaves, né, que vão vender. Tem alguns produtos que não vendem sem o cartaz, e quando você bota o cartaz também vai vender. Então, eu ensino isso para os alunos o seguinte, né? Tem alguns produtos que a gente precisa pegar dentro do estabelecimento. Quando a gente vai ofertar gratuito, é o produto, um que vende, um que não vende. Né? E aí sim o cartaz nosso vai sempre ter a percepção que funciona. O que não vende vai fazer funcionar e o que já vende vai vender mais. Então o cliente ele vai ficar satisfeito e que ele vai ver o quê? Que o que não vendia, o produto que não vendia vendeu e o produto que já vendia vendeu mais. Então ele vai entender que o cartaz funciona. Porque se a gente fizer cartaz só para produto que já vende, o cliente vai falar assim: ah, mas isso aí já vende. Então a gente tem sempre que olhar aquele produto que não vende, né? Um produto fraco de venda e a gente botar, né, um cartaz naquele e um cartaz no que já vende. Não precisa ter medo de falar assim, se eu não botar e não vender. Não vender, às vezes, faz parte. Às vezes é um produto que está caro, que está fora da realidade do mercado, e aí pode ser que não venda. Né? Pode ser que não venda. E aí a culpa não é do cartaz. Se for um preço justo, né? Vende. Faz diferença. Eu tenho um estabelecimento que eu faço que tem um preço altíssimo para a região. Tudo dele é mais caro. Por quê? Porque ele tem uma loja própria, ele não paga o aluguel, ele tem outros comércios, né? Não tem só o mercado. Então, para ele não está muito preocupado que aquele mercado ali faça a renda. Ele só quer que o mercado feche sempre no azul, né? Que seja sempre dando ROI positivo. O que é ROI positivo? É o retorno de investimento. Né? Ele botou 1.000, ele quer que volte lá os 1.200, 1.300, 1.500. É por aí. Né? Ele quer sempre estar no ROI positivo. Se ele está no ROI positivo, ele não está preocupado. Né? Tem gente não que quer botar a loja para girar, quer botar mais clientes dentro da loja, então trabalha com preços melhores. Então, esse mercado que eu faço, ele tem um preço alto, né? Caro, careiro, tal do mercado careiro. E aí, mesmo assim, ele está lá sobrevivendo bem, mas ele não abre mão do cartaz. Né? E às vezes eu fico com vergonha de botar um preço de cartaz. Né? Por exemplo, essa cerveja aqui Império, né? 7,99, ele coloca lá a cerveja Império 9,99 na porta. E tem gente que passa lá e compra. Eu acho caro, vou botar na porta, mas ele não está preocupado.
é um cliente que sabe o preço que custa, né? Sabe o valor do cartaz. Então, ele paga pelo cartaz. Né? Nesse caso, ele me paga a semana, né? É um cliente recorrente. Depois aqui a gente vem com os enfeites, e aí vocês já sabem como é que é. Né? Para quem é aluno, tem o módulo, né, dos enfeites, e tem várias lives aí onde eu falo de enfeite. Então, ó, 8, 5 e 5, né? R$10. Então, se eu fosse cobrar para um trabalho desse aqui individual, eu estaria com um cartaz aqui de 8, mais um de 10, R$18. Agora eu vou fazer mais dois pequenininhos, de 4. Aí você pode estar pensando assim, mas o cliente vai pagar, né? Se ele paga 5 naquele, ele vai querer pagar 4 nesse aqui? Vai, porque dependendo do onde for colocar, não cabe aquele cartaz grande. Isso aqui é para botar no produto. Aquele ali é para pendurar. O outro é para botar na frente do mercado. Então, cada um com o seu... Então, ó, em um trabalhozinho que eu peguei simples, um trabalho simples que eu peguei, né, vai dar 8, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, R$26. Se eu fosse vender para um cliente, né, eu daria mais um para ele de brinde, desse daqui, daria mais um de brinde e cobraria R$25. Na cabeça dele, o quê? Deu 30, né? Deu R$30 e eu cobrei 25. Ele ganhou mais um e ainda teve desconto. E aí o cliente fica satisfeito. E para mim não é prejuízo. Né? Que eu sempre falo, né? Entregue a mais, né, para o seu cliente. Faça ele perceber que você não está ali só para vender. Que você está ali para ajudar ele a ter resultado. Né? Quando o seu cliente percebe que a sua intenção, né, e isso tem que ser verdadeiro, tá, gente? Né? Você vai falar assim, não, vou fazer isso, mas na verdade eu quero o dinheiro. Né? Se você vai só pelo dinheiro, né, dificilmente, né, você vai se dar bem no ramo do cartazista ou de qualquer outra coisa da vida, né? Principalmente na venda. Não vá preocupado só com dinheiro. Né? Sempre se preocupe com o resultado do seu cliente. Se você é preocupado com o resultado do seu cliente, né, o dinheiro ele vem. O dinheiro ele vem. Se você está preocupado com o dinheiro, não está preocupado com o resultado do cliente, você vai pegar pouco cliente. Você vai pegar um, mas depois não repete o processo. Né? O processo ele só se repete quando a gente faz a coisa bem feita, né? Preocupado com o outro. Que aí a coisa ela avança, né? As pessoas começam a indicar. Então aqui, ó, é quase que o mesmo que o outro. Apesar de ser a metade do cartaz, eu vou ter dois trabalhos para fazer, um aqui e um aqui. Que no final das contas, né, tá mudando o tamanho, mas o trabalho de escrever acaba sendo tudo muito parecido. O tempo que eu levo para fazer um cartazinho desse aqui, e as pessoas pensam assim, mas é só um pequenininho, né? Faz só um pequenininho desse dá o mesmo trabalho do que aquela folha. Então eu prefiro fazer um cartaz de meia folha do que fazer um pequenininho desse. Né? As pessoas acham que não, é só um pequenininho. Né? Por quê? Porque eu não deixo minha peteca cair, não. Eu não trabalho de qualquer jeito. Porque mesmo sendo pequenininho, eu vou fazer tudo que eu preciso fazer para ser um cartaz fora da média. Né? Por quê? Porque além de tudo isso, né, tá o quê? Tá o meu trabalho. Esse aqui eu não boto preço de encaixe, né? Porque esses pequenininhos aqui são descartáveis mesmo, dou o preço, eu faço de novo. Os outros ali, como tá pendurado aquela coisa toda, mudar o preço, eu faço só o encaixezinho e depois eu troco o preço. Então, gente, as vantagens de trabalhar para um estabelecimento pequeno são essas. Né? O cartaz, eles vão dar mais valor para um estabelecimento pequeno que se fosse no cartaz, no estabelecimento grande. A gente trabalha menos e a gente ganha mais. Porque R$100 de cada estabelecimento ou cobrar avulso, né? Tem gente que fala assim, não tenho dinheiro para pagar o curso. Né? Se entender que com 2 meses, né, está começando a conquistar os seus primeiros clientes, que cada cliente que você fizer, né, você já paga uma mensalidade de curso, né, para quem parcela, né, quando chegar em um ano, né, o curso está mais do que pago,
né? E você tem uma profissão na mão, né? Sendo que tem gente que não entende isso. Ela fica o quê? Garimpando no gratuito. Não tem problema nenhum quem está garimpando no gratuito. Só que a transformação, ela vai levar muito mais tempo para acontecer, né? Quem é aluno sabe disso, que é muito mais rápido sendo acompanhado do que ir sozinho. E falar que, mas eu não tenho dinheiro. É uma questão de prioridade, né? Dinheiro é sempre prioridade. A gente sempre vai escolher o que a gente vai comprar. Ou eu levo isso ou eu levo aquilo. Né? Tem gente que prefere comer uma pizza todo final de semana, mas não quer pagar no curso. Eu prefiro abrir mão de uma pizza todo final de semana e pagar um curso onde vai me dar depois a facilidade de comer pizza todos os dias, se fosse o caso. E não só no final de semana. Então, gente, né, para quem não é aluno, não é para. Não precisa ser só para o curso de cartazista, não, isso é para a vida, né? Investir em conhecimento é uma das melhores coisas que tem. Conhecimento é aquilo que ninguém tira de você. Aprendeu, na hora que você precisar usar aquilo ali, você usa. Né? E se precisar usar para ser remunerado, usa para ser remunerado. Não precisa ser um cartazista profissional, mas se precisar vender um cartazinho, sabe fazer? Opa, vou fazer um cartazinho que eu vou vender. Né? Falava com a Vera semana passada, né? Vera, experimenta, vai no mercado e faça uma mosquito. Tá gordinho, deve ter chupado meu sangue nas minhas pernas aqui. Falei, Vera, vai no mercado e faz uma oferta para entender. Ela se surpreendeu, que ela foi, né? Ela pegou o mercado, até postei nos meus stories aí semana passada. Ela pegou o mercadinho lá e ela ofertou. E ela vendeu. Por que que vendeu? Porque que a gente precisa o quê? Ofertar. O cliente, ele precisa. Eu consegui usar o mesmo pincel, vou usar aqui esse Império. Não é confortável fazer com esse pincel, não, mas eu tenho mais domínio, né? Então eu consigo fazer. O ideal seria um pincel mais fino, né? Esse aqui que eu já estou usando no preto é um pouquinho mais fino. Esse aqui é tamanho número 8, esse aqui é 10. Tem essezinho aqui que seria o ideal, que é o tamanho 6, para fazer Império. Só que eu não quero usar ele não, esse aqui já está na mão, né? Só mostrando para vocês que o certo seria o 6, mas como eu tenho o domínio de trabalhar com esse aqui mais largo aqui, eu vou trabalhar. Mas para quem não tem, né, vai para um pincelzinho mais fino. Ó, eu consigo afinar, né, trabalhando a pressão que eu uso na mão aqui, ó. Isso vem com o tempo, não é de uma hora para outra. A mão tem que estar equilibrada para fazer isso. Por isso que eu falo, treina. Treina que vai. Não tem quem não consiga, tem quem desista. Guarde isso. E eu quero, ó, para quem está assistindo aí desde o início, né, que coloque para mim qual a sacada de hoje. Bota nos comentários. Mas não coloca só no chat, não. Depois vai na área de comentários mesmo. Não coloque. E você que está na regravação, não consegue botar mais no chat, né? Coloca aí na área de comentário qual a maior sacada dessa live. O que, que você vai fazer e vai colocar em prática. Tá? Se é conquistar o cliente, se é precificar, né? Se é entrar no curso, que você não é aluno, entrar no curso, vou botar em prática, vou entrar no curso, vou ver se esse cara está falando é verdade. Vou pagar para ver. Né? Saiba que quando a gente paga, a gente se compromete, né? E a transformação ela acontece. É muito mais fácil, né, a pessoa que se compromete pagando um treinamento do que ela ficar no gratuito, porque o gratuito não gera nela a responsabilidade de fazer. Quando ela paga, ela fala assim, paguei para essa parada aí, agora eu vou fazer. E aí a coisa acontece, né? Depois eu vou dar uma enfeitada nele, né, que faz parte.
Vamos lá. Esse aqui o preço vai direto. Para quem não é aluno, quer meu contato, quer falar diretamente comigo no WhatsApp, né, meu contato do WhatsApp está no meu site, gelsofernandes.com.br. Entrar ali, vai ver uma tarja verde ali, pelo menos hoje está assim, né? Não sei até quando vai ficar assim, mas para quem está vendo esse vídeo agora, né, ou essa semana, ou nos próximos meses, não sei até quando que ele vai ficar no ar, né? Então tem um botãozinho verde lá, que é o meu contato do WhatsApp. Vem e aí eu te dou informação sobre o curso para quem quer informação sobre o curso que não é aluno. Para quem já é aluno, não tem esse meu acesso via WhatsApp a hora que precisar, né? Então, eu acho que está de bom tamanho. Espero verdadeiramente que tenha ajudado, né? Deixa qual foi a sua maior sacada aí da live, né, do vídeo, né? Se você assistiu aí tudo, né? O que que você vai colocar em prática? E se você não é aluno, né, venha fazer parte da próxima turma, vai ser um prazer recebê-lo. Tá bom? Uma boa noite, até a próxima live, né? Live surpresa durante a semana e live que acontece toda terça-feira, 22h02. Tá bom? Fica atento aí nos stories do meu Instagram, que eu costumo informar lá as lives extras, né? Relâmpago que eu faço. Um abraço, até mais.